turma dos sextos, vamos continuar a nossa aula. Hoje nós vamos para a aula 84, a página é a 90 e é continuação da aula anterior, só que com algumas dificuldades. Nada que não seja possível vocês resolverem, vocês são espertos e tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa aula. Eu vou fazer todos os exercícios da aula, portanto teremos algumas adicionais desta vez para resolver, mas terá um link de resposta com todas as respostas mostrando passo a passo o exercício, certo? Qualquer coisa estou no chat, pode me chamar, bora! Então, vamos na aula 84. Lembrando que essa aula 84, ela é uma continuação da aula anterior, que falava sobre frações também, mas a diferença da aula anterior é que as frações eram com denominadores iguais, e hoje a gente vai ver com denominadores diferentes. E para que a gente faça uma adição ou uma subtração de duas frações, os denominadores precisam estar iguais. Então, a gente vai fazer um passo a mais antes de somar ou subtrair as duas frações, certo? Eu vou fazer todos os exercícios da aula com vocês, porque está fácil e são poucos, e vocês vão ficar com alguns adicionais que depois eu falo. Bom, o primeiro exercício, ele fala o seguinte: transforme a fração 1/4 numa equivalente de denominador 24. O que seria uma fração equivalente? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, são frações diferentes que representam a mesma quantidade. Por exemplo, vamos ver aqui. Veja que eu tenho 4/8, 2/4 e 1/2. Todas elas representam a mesma quantia. Pensa numa pizza. Essa pizza foi dividida em 8 partes e foram, vamos supor, devoradas 4. Essa foi dividida apenas em 4 partes e foi devorada 2. E essa foi dividida ao meio e foi devorada 1. A parte devorada e a parte que sobrou são iguais em ambas as 3 pizzas. A diferença é que elas foram divididas em mais partes e comidas mais parte. Divididas em outras partes e comidas outra parte. E assim sucessivamente. Veja que do 4 por 2, eu dividi por 2. Do 2 por 1, eu continuei dividindo por 2. Do 8 por 4, eu dividi por 2. E do 4 por 2, eu continuei dividindo por 2. Então, uma fração equivalente, ou eu divido para diminuir, ou eu multiplico para aumentar. Se eu tenho uma fração irredutível e quero uma equivalente, eu vou multiplicar, porque não tem mais como dividir. Eu posso achar uma equivalente a mais ou uma equivalente irredutível. Ou eu posso pegar o 4/8, multiplicar por 2 e achar a próxima equivalente, ou dividir por 2 e achar a próxima equivalente, só que com uma divisão menor, certo? Mas representando sempre a mesma quantidade. Isso é fração equivalente. Então, veja que a gente tem 1/4 lá. 1/4 é a fração mais irredutível possível. Então, não dá mais para dividir. Eu tenho que multiplicar. Então, eu posso multiplicar por quanto? Lembra que no exercício, ele dá a informação que o meu denominador tem que ser 24. Então, dividir não dá. Então, daqui para cá, para que seja 24, eu preciso multiplicar por alguém. Quem seria esse alguém? 6. Então, 4 vezes 6 dá 24. Se aqui, ao invés de eu ter dividido a minha pizza em 4 partes, eu dividi em 24, para que eu coma a mesma quantia, eu também tenho que multiplicar aqui por 6. Então, 1 vezes 6, 6. Então, a fração equivalente do 1/4 em que o denominador é 24 é 6 sobre 24avos, certo? Fácil, né? Então, veja aqui. Na 2, ele fala assim: transforme 1/5 e 1/6 em frações equivalentes com o mesmo denominador. Ele não está falando qual o denominador que ele quer. Como que eu faço para achar duas frações que tenham o mesmo denominador? Pensem comigo. Eu posso pensar na tabuada do 6 e na tabuada do 5.
algum número que exista na tabuada dos dois. Mas tem vários, tem o 60, né? Tem o 120, tem o 30. Então, como que a gente faz para achar? Eu vou sugerir que a gente faça o MMC do 5 e do 6. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo comum do 5 e do 6. Então, como que eu faço para achar o MMC? Eu pego o 5, pego o 6 e vou passar um traço e vou dividir o 5 e o 6 por números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Então, vamos começar pelo menor. Quem é? O 2. Tem algum número daqui que dá para dividir por 2? Tem, o 6. Então, eu vou pôr o 2. Ah, o 5 não tem. Então, eu repito o 5, que o 5 não dá para dividir por 2. Mas o 6 dá e 6 dividido por 2 é 3. Bom, agora na linha de baixo. Ainda tem algum número que dá para ser dividido por 2? Não. Então, agora eu vou pensar no meu próximo primo. Meu próximo primo é o 3. Então, eu vou dividir por 3. Então, 5 não dá para dividir por 3, eu continuo repetindo. E 3 dá para dividir por 3 e dá 1. Quando chega no 1, eu não preciso mais resolver. Aqui nessa linha eu não preciso mais. Agora, 5. Só dá por 5 porque o 5 é um número primo. Então, só dá por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. E o 1 eu continuo repetindo. Cheguei no fim. Como que eu faço para achar esse menor múltiplo comum do 5 e do 6? Eu vou multiplicar agora. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O 30, ele é o menor número que tem na tabuada do 5 e do 6, certo? Então, aqui eu vou trocar o 5 por 30 e vou trocar o 6 por 30. Veja que o 5, ele virou 30. Quer dizer que ele aumentou 6 vezes. E o 6, ele também virou 30, mas ele aumentou 5 vezes. Para eu deixar essa fração equivalente e proporcional, como que eu faço para arrumar os numeradores? Porque o denominador mudou, então o numerador também tem que mudar. Olha lá em cima como a gente fez. Então, o que eu faço? Eu vou dividir pelo de baixo e o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Então, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, eu já encontrei as duas frações equivalentes em que as duas têm o mesmo denominador. É 6 trintaavos e 5 trintaavos. Joia? Agora, no exercício 3, ele fala o seguinte: transforme as frações 1/3, 1/6 e 1/9 em frações equivalentes com o mesmo denominador. É igualzinho ao exercício 2, só que agora eu tenho 3 denominadores diferentes. Eu vou fazer o MMC dos 3 denominadores. Então, eu vou achar o menor múltiplo comum do 6, do 3, do 6 e do 9. Então, eu vou pôr 3, 6 e 9. Vou passar um traço e vou começar a pensar no meu menor primo. Quem que é o meu menor primo? É o 2. Tem algum desses 3 números que dá para dividir por 2? Tem o 6. Então, eu vou dividir ele por 2. O 3 não dá, eu repito. O 6 dá. 6 dividido por 2 é 3. O 9 não tem na tabuada do 2, então eu repito. Tá. Agora, ainda tem algum número que dá por 2? Não. Quem é o próximo primo? É o 3. Então, alguém dá por 3? Dá. Todos, né? Então, o 3 aqui por 3 dá 1. Aqui dá 1. Ai, não tem jeito, viu, pessoal? Eu tento, mas não dá, é muito barulho. E 9 dividido por 3 dá 3, certo? Algum número ainda dá para dividir por 3? Dá o próprio 3, ó lá. Então, aqui vai dar 1, 1 e 1. Para encontrar o menor número que tenha na tabuada dos 3 números juntos, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Veja que o 18 aparece na tabuada do 3, aparece na tabuada do 6 e na tabuada do 9. Então, eu vou trocar o 3 pelo 18, o 6 pelo 18 e
o 9 pelo 18. Bom, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior, como o 3 virou 18, 6 virou 18 e o 9 também, eu vou ter que arrumar o numerador. Então, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. O resultado, então, vai ficar 18 dividido por 3, vai dar 6. 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 18 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Eu já deixei as três frações com os mesmos denominadores, usando mínimo múltiplo comum. Agora, no exercício 4, é muito parecido com o exercício 1. Ele fala, ache uma fração equivalente a 3/5 que tenha 45 como denominador. O que ele quer? Ele quer uma fração equivalente aos 3/5, mas que o denominador seja 45. Então, veja, o 3/5 ele já é uma fração irredutível. E o 5 vai virar 45. Para que ele vire 45, ele foi multiplicado por alguém. Por 9, exatamente. Então, de cima, eu também vou multiplicar por 9. Então, 3 vezes 9, 27. Então, a fração equivalente aos 3/5, em que o denominador é 45, é 27/45 avos. Agora, a gente vai para o exercício 5. Bom, já virei a página do meu caderno, né, para poder fazer o exercício com vocês. Vamos para o exercício 5. No exercício 5, ele fala, reduza as frações a um mesmo denominador. Ele só trocou a palavra reduza por transforme as frações com o mesmo denominador, só para confundir. Bom, eu tenho no exercício A 5/6 e 6/7. Veja que não estão com o mesmo denominador. O denominador é 6 e 7. Ele quer o mesmo denominador. Como que eu vou fazer? Bom, primeiro a gente vai fazer o MMC do 6 e do 7. Mas depois eu vou dar uma dica. Então, vamos lá. 6 e 7. Vou fazer o MMC do 6 e do 7. Começo pelo meu primeiro número primo, que é o 2. Tem número 2 aqui. Ele consegue dividir alguém? Consegue dividir o 6. Então, 6 dá para dividir por 2. Ele vai dar 3. O 7 não vai dar, eu vou abaixar. 3 e 7 ainda dá por 2? Não. Qual é o próximo primo? É o 3. Tem alguém que dá por 3? Tem o 3. Eu vou pôr o 3 aqui, vai dar 1. O 7 não dá, eu vou repetir. O 7 só dá por ele mesmo. Então, eu vou agora por 7 e ele é primo. Aqui é 1 e 1. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, o menor denominador do 6 e do 7 é o 42. Qual era a dica que eu ia dar? Presta atenção. Quando eu tenho nas minhas frações 2 denominadores em que pelo menos um seja primo, não tem erro. Faça 1 vezes o outro. Ó, 6 vezes 7, 42. É o que eu achei lá. Mas tem que ser pelo menos um primo. Quem que é o primo daqui? É o 7. Então, se ele, o 7 é primo e o seu colega aqui não é, não tem problema. Faça 7 vezes o colega. Vamos supor que os dois sejam primos. Beleza, melhor ainda, 1 vezes o outro, certo? Agora, se eu tiver 3 frações, eu tenho que ter pelo menos 2 primos e 1 não. Então, eu tenho aqui 2 frações, esse é primo, esse não, não tem erro. Faça 1 multiplicado pelo outro, que deu 42. Agora, para arrumar o de cima, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima o resultado. 42 dividido por 6 é o próprio 7. 7 vezes 5, 35. Coloca lá. 42 dividido por 7 é o 6. 6 vezes 6, 36. Olha lá, já reduzi no mesmo denominador menor possível a fração 35/42 avos e 36/42 avos. Já no exercício B, ó, eu tenho 3, certo? Frações. Só que aqui eu não consigo fazer a regrinha que eu falei, porque eu tenho que ter pelo menos 2 números primos. E aqui eu só tenho 5 primos, 4 não é e o 6 também não, certo? Então, não dá.
Teria que ter 2 números primos e um não, aí eu poderia multiplicar todo mundo, os de baixos, que eu ia encontrar o denominador, certo? Comum. Então, eu vou ter que fazer o MMC do 4, do 5 e do 6. Passe o traço aqui e vamos lá, ó. Comece pelo primeiro primo. Algum desses dá por 2? Dá o 4 e o 6. Então, eu vou pôr o 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não dá, eu vou descer. E o 6 dividido por 2 dá 3. Ainda alguém dá por 2? Tem o próprio 2. Ainda dá. Então, aqui dá 1. O 5 não dá, eu desço. E o 3 também não dá, eu desço. Quem que é o próximo primo? O próximo primo é o 3. Então, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. E agora, por 5, vai dar 1, 1 e 1. Multiplicando todo mundo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, aqui eu vou trocar o 4 por 60, o 5 por 60 e o 6 por 60. Divida pelo de baixo, multiplique pelo de cima. Então, vamos lá. 60 dividido por 4 vai dar 15. 15 vezes 3, 45. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 4 vai dar 48. E 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 5, 50. Finalizamos a aula de hoje. Vocês vão ficar com o presente das adicionais que eu estou colocando aqui para vocês verem. Então, façam as adicionais com carinho e vocês têm um link de aula para conferir. Boa semana, final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Beijos!